Oi pessoal, aqui é o G e eu vou gravar esse vídeo aqui para tentar simplificar um pouco as contas que a professora passou. Vocês sabem que eu tenho um coração muito bom e eu sempre gosto de ajudar o próximo, e foi ideia da Bia gravar um vídeo para tentar simplificar. Pelo menos eu vou tentar simplificar do jeito que eu entendi, do jeito que eu achei que ficou fácil. Vocês sabem que eu tenho uma facilidade um pouco grande para pegar as coisas, né? E principalmente matemática, que eu adoro. Então, a minha intenção é ajudar. Não sou melhor do que ninguém, né? Todo mundo tá aprendendo, eu tô aprendendo assim como todo mundo. Mas como eu entendi, eu quero multiplicar essa informação para quem tá com dúvida. Essa daqui é de transformação de soros. Me desculpa se eu gravar torto ou acabar tirando o celular, eu não tenho o costume de fazer gravação, né? Não sou youtuber. Mas vamos lá, vamos tentar. E eu tô segurando com uma mão e vou tentar escrever com a outra. Transformação de soros. Eu vou pegar 3 questões que eu achei são questões diferentes e são questões que estão deixando muita dúvida. A primeira é uma das primeiras que a professora passou, onde o volume é igual. Essa é a conta mais fácil. Essa daqui eu creio que ninguém esteja com dificuldade. Mas eu vou gravar vídeo de todas, tá? Vamos lá, vamos ler o problema. Foram prescritos 500 ml de soro glicosado a 10%. Mas temos disponíveis apenas 5% de 500 ml de soro glicosado. E ampolas de glicose, 50% de 20 ml, tá? Então, o que acontece aqui? Tem o que foi prescrito e tem o que a gente tem lá na farmácia, tá? Foi prescrito uma concentração de 10%, mas a gente só tem uma concentração de 5%. O volume é igual, aqui a gente não mexe. Só que a concentração, a quantidade de glicose é diferente. Então, a gente vai precisar adicionar mais glicose, porque a gente tem 5% e a gente precisa de 10%. Ou seja, 5 é menor que 10. A gente vai precisar acrescentar glicose para esse soro glicosado passar de uma concentração de 5% para 10%. Bom, então vamos lá para o que interessa. Gente, vamos simplificar a nossa vida e simplificar as informações que a gente tem, porque eu acho que fica mais fácil. Por exemplo, a professora passou esse macete que eu achei muito legal. Começa a conta colocando o soro disponível, o soro prescrito e a glicose que tiver disponível, tá? Então, SD, soro disponível. Sempre começa pelo SD, o disponível. E sempre começa colocando o volume primeiro e a porcentagem depois. Eu acho mais fácil. Porque se precisar mudar o volume, aqui não precisa porque os volumes são iguais. Mas se precisar, vai ser a primeira coisa que a gente vai olhar. A gente não vai esquecer de fazer aquela continha de menos, tá? Então, vamos lá. Soro disponível. O que a gente tem disponível? A gente tem um soro disponível de 500 ml a 5%. O porcento, 5%. Tudo que tiver porcento, o número que tiver porcentagem do lado, a professora explicou pra gente que o número está em gramas e a porcentagem significa 100 ml. Ou seja, se são 10%, então são 10 gramas de glicose a cada 100 ml de soro, de água destilada, tá? Igual aqui. Se são 5% de soro glicosado, são 5 gramas para 100 ml de... São 5 gramas para cada 100 ml de glicose, tá? Isso a gente tem que decorar, tá? Porque essa é a primeira informação que a gente vai olhar na hora da gente fazer a nossa conta. Então, é só lembrar que o número é gramas e a porcentagem é 100 ml. Decora isso, tá? E aí, no final, aqui a gente coloca a glicose. Eu coloco a glicose com G, né, para simbolizar a glicose, tá? Que também coloco o volume primeiro, 20 ml a 50%, tá bom? Resumindo isso daqui, você vai olhar só aqui, você não vai olhar mais nada aqui em cima. Você vai olhar o que você simplificou. O que você tem disponível, o prescrito e a glicose, ponto.
que são as informações que você precisa para montar a conta. Comecem sempre fazendo a continha do soro prescrito, tá? É uma dica que eu vou dar. Porque o prescrito é o que sempre vai dar lá no final uma gramagem maior. E o disponível, que é o de baixo, sempre vai dar uma gramagem menor. Na hora da gente fazer a continha de menos, fica mais fácil. Porque é muito mais fácil você tirar 25 de 50 do que tirar 50 de 25. Vocês concordam comigo? Aqui vocês já batem um olho, vocês já estão vendo 50, tá vendo 25. Qual é a resposta da diferença? 25. Então, começa sempre pela prescrita, que a prescrita vai dar o número maior. Mas se começar também ao contrário, só tem que lembrar que você tem que subtrair do maior pro menor. Você não vai querer colocar 25 menos 50. Tem que ser 50 menos 25. É só uma questão mesmo de logística. Gente, desculpa os cortes e as pausas no vídeo, é porque quem tem criança em casa sabe como que é complicado, né? Ai, toda hora entrando no quarto perturbando. Mas enfim, vamos lá. Começa sempre pelo prescrito, depois o disponível, porque o prescrito, igual eu falei, vai dar um número maior, o disponível vai dar um número menor. Na hora de você fazer a conta de menos para descobrir a diferença, esse sinal aqui, ó, tá? É de diferença. Esse daqui, que é os dois pauzinhos assim, é o sinal de igual. Quando a gente faz esse risco no meio, para quem não sabe, isso daqui se chama diferença. Então, a gente, na hora de fazer a continha de subtração, a gente vai colocar a diferença aqui do lado, que é a continha de subtração, a continha de menos, tá? Mas vamos continuar a conta. Fiz a prescrita, né? Que é o quê? 10 gramas tá para 100 ml, que é o que a gente falou aqui da porcentagem. 10 gramas tá para 100 ml, né? Só que o prescrito é 500 ml. Aqui é só a concentração. Ou seja, 500 ml a gente coloca embaixo de ml, ml para ml, vai ser igual a X gramas. Fazendo a continha, a gente vai descobrir que isso daqui simboliza 50 gramas. O que que é isso? Em 500 ml de água destilada, vai ter 50 gramas de glicose. Precisa ter, né? Porque é o prescrito, não é o que a gente tem. Precisa ter 50 gramas de glicose em uma solução de 500 ml de água destilada, tá? É a primeira conta que a gente faz. Agora vamos para a continha, que é o que a gente tem. Que a gente tem disponível também 500 ml, só que numa concentração de 5%. Mesma coisa, 5 gramas tá para 100 ml, 500 ml, que é o que a gente tem, tá para X gramas, né? A gente vai descobrir no final que o que a gente tem disponível na farmácia é uma concentração de 500 ml de água destilada para 25 gramas de glicose. Então, quando a gente for lá na farmácia pegar o soro glicosado e bater o olho nele, a gente vai olhar o soro glicosado e a gente vai falar assim: esse soro glicosado tem 25 gramas de glicose. Ponto. Esse daqui que tá na farmácia, esse sorinho, vou até desenhar um sorinho. Esse sorinho aqui, ó, bonitinho, tem 25 gramas de glicose, que é essa continha que a gente faz aqui para descobrir. Só que a gente precisa de um sorinho que tenha 50 gramas, né? A gente precisa de um que tenha 50 e o que a gente tem é um que tenha 25. Por isso que a gente faz a continha de menos, pra gente descobrir a diferença. O que que a gente vai precisar fazer para igualar? Esse é o disponível, esse é o que a gente precisa. A gente vai precisar acrescentar 25 gramas de glicose para transformar essa glicose aqui, essa concentração de 25, em 50. Não é aqui, ó? A gente não precisa acrescentar 25 gramas de glicose, que é a diferença. Esse é o que a gente tem. Esse é o que a gente precisa. A gente precisa adicionar 25 gramas de glicose, que é a última conta. A gente vai olhar aqui, ó. 50%. É a mesma coisa. Ai, meu Deus, como é que eu vou escrever agora? Vamos lá. 50 gramas tá para 100 ml, certo?
Qual é o volume? 20 ml. Então, a gente vai colocar aqui embaixo do 100, 20 ml. Pá, igual a X gramas. Fazendo a continha aqui, a gente multiplica. Calma aí que eu vou fazer na calculadora, já volto com o resultado. Bom, voltando aqui, a gente vai descobrir que o resultado é 10 gramas, né? Que é 20 vezes 50 dividido por 100. O que que isso significa? Vamos desenhar. Cada ampola... Vou tentar desenhar uma ampola, gente. Eu não sou bom em desenho. Nossa, ficou muito feia essa ampola. Cada ampolinha de 20 ml, que é o que a gente ia descobrir o valor de X, ela equivale a 10 gramas de glicose. Então, em cada 20 ml, cada ampola de 20 ml, tem 10 gramas de glicose, certo? Quanto que a gente precisa adicionar de glicose nesse soro para igualar com o de cima? Não é 25? É 25, não é? Se a gente precisa adicionar 25 e cada ampola tem 10 gramas, quantas ampolas a gente vai precisar aqui pela lógica? Vamos precisar de 10 mais 10 gramas mais 5 gramas. Ou seja, cada ampola, uma ampola de 20 ml tem 10 gramas. Tá vendo aqui? Só que a gente precisa de mais 10 gramas e mais 5 gramas. Então, a gente vai precisar de mais uma ampola de 20 ml de 10 gramas e mais a metade de uma ampola, né? Que a gente precisa de 5 gramas de glicose. A gente vai precisar, pela lógica, isso daqui é a lógica, não é a conta, tá? De 2 ampolas e meia. A gente vai acrescentar 2 ampolas e meia de glicose para transformar esse soro de 25 gramas em um soro de 50 gramas. Agora, aqui é a lógica. É quando a gente faz direto, pela lógica, pelo pensamento. Mas vamos pela conta. Pela conta também não tem erro. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar aqui 20 ml, ó, equivale a 10 gramas. Ou seja, cada ampola de 20 ml tem 10 gramas de glicose. Tá vendo? Só que a gente precisa de quantas gramas de glicose? 25. 25 gramas igual a X ml. Vamos fazer o resultado disso daqui. Pera aí, deixa eu pegar meu celular de novo. Ui, caiu aqui para me fazer a conta.